Olá, garotas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto, né, sobre livros, tá? A pedido da Kairi, Kairi Camargo de Souza. A Kairi, ela mora aqui na Itália já tem 20 anos, tá? Brasileira como nós. Ela mora aqui há 20 anos e, assim como eu, ela também é apaixonada por livros, né? E já tem um tempinho que ela me pediu, faz um vídeo falando sobre livros e tal, e eu prometi pra ela, né? Então, Kairi, esse vídeo aqui vai pra você. Eu tô cumprindo a promessa que eu fiz pra você, né? De falar sobre livros, uma coisa que nós duas gostamos demais. Logicamente, livro é uma coisa que não é todo mundo que gosta, infelizmente, tá? Porque quem não gosta de livro não sabe o que está perdendo. Tudo que eu posso dizer, que eu posso conciliar é que com o livro você relaxa, com o livro você libera a mente, com o livro você consegue descansar a mente, tá? De repente você, por exemplo, você está no trânsito, o tempo que você fica lá olhando, fixada no trânsito, ficando nervosa, desculpa, eu misturei as línguas agora, ficando nervosa porque o trânsito tá parado, porque não vai para frente, leve um livro com você, tá? Você fica tão concentrado naquilo que você tá lendo que você esquece, tá? Tudo que tá ao teu redor. Então, eu acho que ler é uma coisa que todos os pais deveriam incentivar os filhos desde pequeno, tá? A ler, porque é uma coisa muito boa, que abre muito a mente da gente em várias direções, nos ensina muita coisa, como por exemplo, a falar bem, a escrever bem, né? Porque a gente vê tantos erros. Eu não digo só de português, eu digo também de italiano, porque eles erram feio, tá? E eu consigo até perceber muitos dos erros deles, incrível, mas é verdade. E meus pais sempre incentivaram a mim e as minhas irmãs a lermos desde pequena, tá? Nós tínhamos assim em casa uma quantidade de livros que era uma coisa absurda, tá? Mas fim de pequena a gente foi incentivado a ler. Para vocês terem uma ideia, minha irmã mais nova, a Eliana, ela é jornalista e quando ela tinha 7 anos de idade, ela ganhou um concurso literário, tá? Ela não concorreu somente com crianças de 7 anos, ela concorreu com adolescentes, tá? Que foi a escola inteira, então tinha assim do pré-primário até o último ano do segundo grau. E ela com 7 anos ganhou esse concurso literário. Eu me lembro que o tema foi a guerra, tá? Ninguém acreditou que aquela menina de 7 anos tinha escrito, mas ela escreveu, tá? Esse texto, tá? Nem nós não sabíamos qual era o texto que ela tinha, né? Meus pais não sabiam, né? Porque eu era pequena, não é que eu me lembro muito disso. Nem meus pais sabiam qual era o tema, não sabia nada, tá? E como prêmio ela ganhou uma montanha de livros, né? Então a gente se deliciou com os livros. Então é muito importante ler, é muito gostoso ler, tá? Lógico que tem livros que são chatos, isso é óbvio, como tudo na vida, mas tem livros que são ótimos, que você te prende a atenção. A única coisa que você tem que descobrir qual é o teu gênero, tá? O teu tipo de livro preferido, tá? Eu tenho uns livros preferidos pro verão, livro preferido pro inverno. Então vamos lá, eu selecionei algumas dicas, tal, para quem nunca leu ou não conhece o autor, mas é tudo livro fácil de ler, gostoso de ler, que prende realmente a atenção. Então eu não fiz nem como se fosse uma tag, tá? Eu fiz esse vídeo como se fosse realmente um bate-papo. Então aqui, 2 livros inesquecíveis. Um deles se chama, alguns deles eu não vou lembrar o autor, tá? Porque passaram-se muitos anos. Um deles, assim, é um livro que se chama Uma Rua Como Aquela. É um livro que eu li, eu acho que umas 20 vezes, tá? Quando eu era mais jovem, né? Vamos dizer assim, adolescente. E é um livro que, infelizmente, a gente acabou perdendo nas mudanças que nós fizemos,
Porém é um livro que até hoje eu procuro, tá? Eu não lembro o nome da autora, eu sei que é uma autora, uma mulher que escreveu, eu acho que no sobrenome dela tem Machado, tá? Mas eu não tenho muita certeza. E é uma história muito linda, uma rua como aquela, que fala dos moradores da rua, as crianças, tá? É assim mais ou menos aquilo que todas nós vivemos na nossa infância, tá? Então é um dos livros assim que eu mais amo, que eu já procurei. Se alguém um dia souber desse livro, onde encontra, me avise, tá? Que eu vou dar um jeito de comprá-lo. Um outro livro inesquecível se chama Areias do Tempo, tá? De um escritor que eu adoro, tá? Um dos que eu mais gosto, que é o Sidney Sheldon, tá? Os livros dele são os livros dele são realmente uma obra-prima, porque o modo como ele escreve, você não consegue largar o livro, tá? E esse aqui, As Areias do Tempo, é um dos melhores que eu li, tá? Todos são maravilhosos, todos. Do Outro Lado da Meia-Noite, acho que é um dos mais famosos, né? Outro Lado da Meia-Noite. São vários livros. Mas o que eu mais gostei, assim, o que mais ficou marcado para mim foi Areias do Tempo, que eu acho que eu li 3 vezes em português e 2 vezes em italiano, tá? Então, um livro que eu também super indico. Um livro que foi surpreendente. Tá aí um outro livro que foi perdido na mudança que nós fizemos, que se chama O Fortim, tá? Também não me lembro o nome do autor, tá? A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial em Romênia, e esses soldados vão nesse castelo e sem querer eles liberam, tá, uma força do mal. Mas o livro é muito surpreendente porque ele termina com um romance, tá? Realmente um livro que eu li, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro, tá? E é um dos livros que eu também estou procurando, mas até agora eu não consegui achar. É O Fortim. Super vale a pena ler esse livro. Outro livro surpreendente são livros mais atuais, que é de um autor que se chama Glenn Cooper. Ele escreveu A Biblioteca dos Mortos. Eu acredito que em português também o título seja parecido com o italiano. É uma trilogia, tá? A Biblioteca dos Mortos. É realmente surpreendente, apesar do título, apesar que parece que a coisa é de terror, mas de terror não tem nada. E realmente é um livro surpreendente. O nome do autor é Glenn Cooper. O primeiro é A Biblioteca dos Mortos, e eu não me lembro o nome dos outros dois, mas é uma sequência, tá? E realmente é um livro que eu também super recomendo, tá, Kylie? Aqui em italiano se chama La Biblioteca dei Morti, fácil de encontrar, e realmente eu escutei esse livro, eu não li, eu escutei ele através do audiobook, e tô procurando os outros dois para escutar e não tô conseguindo achar para baixar. Mas é um livro realmente muito, muito surpreendente. Livros que eu recomendo, tá? Eu não vou dizer os livros porque a gente ficaria aqui horas, tá? Mas assim, eu super recomendo Sidney Sheldon. Todos. Leiam todos os livros de Sidney Sheldon. Ken Follett. Fantásticos livros do Ken Follett. Eu assisti 2 filmes, eles fizeram 2 minisséries que passaram aqui. A primeira foi Os Pilares da Terra, e o segundo foi, e a sequência foi O Mundo Sem Fim, eu acho que era esse o nome, tá? Mundo Senza Fine, eu acho que foi esse o título. Passou aqui no canal, né, no Sky, e realmente livros fantásticos. Eu tô ouvindo agora, em italiano se chama La Cruna del Lago, tá? Que em português seria O Buraco da Agulha, e se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Fantástico, tá? Sobre uma espia. Realmente, livros que prendem a atenção, não são livros chatos, absolutamente, tá? Às vezes o início você fala, esse livro é chato, mas dá uma chance, vai lendo devagarzinho que você vai começar a entender a história, aí você não consegue largar mais. A minha escritora, uma das minhas escritoras preferidas, né, que é a Patricia Cornwell, que ela escreve livros policiais, tá? A protagonista dos seus livros se chama Kay Scarpetta.
é um médico legal, e junto com um detetive, tá? Ele é o capo o chefe, desculpa, chefe dos médicos legais do estado da Virgínia, eu acho que é. Acho que é Virgínia. Agora eu não me lembro o estado. E junto com esse detetive, ela ajuda a desvendar os casos, né? Ela sendo um médico legal. Então realmente é livros que prendem, não é livro que assusta, não é livro nada, é realmente livro que você quer saber o que vai acontecer, quer saber quem é o assassino, quer saber por que aquela pessoa assassinou aquelas pessoas, tá? Porque geralmente são serial killer. Realmente livros que prendem, tá? Patricia Cornwell. Uma outra que com certeza vocês talvez às vezes não sabem o nome, mas eu sei que vocês conhecem a série, que é a série Bones, né? Que é a Cat Reichs. Gente, depois eu escrevo os nomes aí pra vocês, tá? Cat Reichs, que também é é um pouquinho diferente da série, tá? O livro é melhor do que a série, tá? A série que passa na televisão, Bones. Mas basicamente a história é aquela ali de um médico, de uma antropóloga forense que trabalha junto com a polícia, tá? Porém a história é um pouco diferente do que eles criaram para televisão, tá? Os personagens, porém eu já li uns 4 livros e gostei demais, demais mesmo, também super recomendo, tá? Um livro cômico. É difícil achar livro cômico, né? Mas assim, um que eu gosto muito, tá? De brasileiros, que eu gosto demais, é o Mário Prata, tá? Eu li o livro dele o Dicionário de Português, né? O Português de Portugal, e realmente é exhilarante, você morre da risada com as comparações, com os erros, com as mancadas que ele deu em Portugal, por causa das diferenças, às vezes a língua é a mesma, mas a diferença de significados da mesma palavra. Então, o livro é exhilarante, fantástico, ótimo para se ler, tá? É um dicionário, mas é ótimo de se ler. E um outro que ele fez também foi o Diário de um Magro, 1 e 2, muito divertido, tá? Aqueles livros que você dá risada sozinha. Então, Mário Prata, Chico Anísio, tá? Já li vários livros do Chico Anísio, também são muito legais os livros dele, né? Chico Anísio não precisa nem falar, né? Não precisa nem de apresentação. Então, Chico Anísio, Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco, ele escreve, né, novelas aí pra Globo, e ele, também os livros dele são muito divertidos, tá? Muito, muito divertidos. Um que eu anotei aqui, que é um que eu tenho, que é Pequenos Delitos e Outras... Pequenos Delitos e Outras Histórias, alguma coisa, Pequenos Delitos e Outras Crônicas, acho que é isso. E realmente é muito divertido, gostoso de ler, leve, tá? Você realmente passa assim os momentos super agradáveis assim lendo esse tipo de livro, né? Então, de cômico é um daqueles que eu recomendo para você, né? A de Toledo também, eu leio a de Toledo e morro da risada, né? Chico Anísio e a de Toledo, acho que eles dispensam qualquer tipo de apresentação, né? Todo mundo conhece. Então, pra você dar umas boas risadas, olha, os dois são ótimos. E eu tenho os meus livros preferidos, vamos para meus autores preferidos pro inverno e pro verão. Pro inverno, eu gosto de livros de suspense, né? E a minha preferida, que quando chega o inverno, eu tenho que ler um dos seus livros, é a Agatha Christie, tá? Eu acho que foi o primeiro livro que eu li dela, eu me lembro, eu tinha acho que uns 12 anos, eu tava doente, e uma amiga minha na escola me emprestou o livro, né? Porque eu tava de cama e tal. Ela me emprestou o livro e eu comecei a ler. Daí eu nunca mais parei, tá? Eu sou apaixonada por Agatha Christie. Sigo a série, porque aqui na Itália passa a série Agatha Christie, né? Eu acho que o que interpreta Poirot, né? O detetive principal da Agatha Christie, o novo, né? Dessa nova geração, é exatamente igual como ele vem descrito no livro. Então, quando começa a fazer frio, eu já gosto de pego o meu livrinho da Agatha Christie, eu imprimo, né? Como eu consegui salvar toda a coleção da Agatha Christie, que eu faço? Eu vou imprimindo e depois eu guardo,
tá? E depois eu guardo. E gosto de ler, me relaxa, sabe assim, domingo à tarde, às vezes tá chovendo, tá muito frio, tá nevando. Então nada como gostoso, eu às vezes eu me deito ali na cama e começo a ler Agatha Christie, eu esqueço da vida, né? Esqueço da vida. E uma outra essa aqui eu acho que a gente só conhece aqui na Itália, tá? Eu não saberia dizer aí no Brasil qual é o título, que se chama, que tem uma série TV também, que todo mundo conhece aqui, que é a Jessica Fletcher, né? A Jessica Fletcher, que é a La Signora in Giallo, tá? É um estilo mais ou menos de Agatha Christie, porém mais moderno, e ela é americana, tá? Mas eu também gosto de ler, acho simpática a série, simpática a atriz que faz, né, a senhora in Giallo. É uma atriz até famosa, que agora eu não consigo lembrar o nome dela, mas é uma atriz muito famosa, já velha, ela já tem uns 85 anos, tá? Mas ainda faz teatro, tá nativa, tá nativa. Então esses são os meus autores preferidos, livros e autores preferidos para inverno. E os preferidos por verão, eu gosto assim, de ler aqueles romances bem bobinhos, sabe? Aquelas coisas sem ser muita pretensão, tipo Danielle Steele, tá? Aquela coisa bem de verão, bem leve, né? Sem querer muita coisa, sem você ter que ficar pensando muito. E eu gosto muito dos livros da Danielle Steele, sabe? Assim como romance, né? Esses romances meio açucarados, são histórias bem gostosas de ler, tá? Bem gostosas mesmo. E eu já li vários, eu não saberia nem dizer para vocês, indicar para vocês quatro, porque são tantos que não dá para lembrar de tudo, né? E um livro que eu gosto de... Assim, de vez em quando eu vou lá e como ele tá em audiobook, né, de vez em quando eu gosto de escutar ele, porque eu gosto de ouvir a Glória Calil falando. A Glória Calil é uma socialite aí no Brasil, né? E ela escreveu esse livro sobre boas maneiras, né? Como a gente se comportar em diversas situações na sociedade. E o livro se chama Alô Chicks, tá? Um livro super gostoso de ler, no meu caso de ouvir, tá? Eu não me canso de ouvir, talvez porque a voz dela é uma voz muito gostosa de ouvir. E as dicas que ela dá de comportamento na sociedade realmente é fantástico, tá? De como a gente se comporta, porque às vezes a gente não sabe como se vestir, como se comportar em determinada situação. E ela ali no livro ela explica, mas com muito bom humor, muito legal, dá exemplos, né? Então realmente é muito bacana. O livro que me emociona, quer dizer assim, um livro que me emociona muito, tá? Ainda há muito tempo que eu não leio, mas que me emocionou muito no passado, que eu gosto muito, que me ajudou muito, tá, a superar as mortes na minha família, foram os livros da Zíbia Gasparito, tá? Que são aqueles livros psicografados. Eu li vários livros dela, vários. E realmente aquilo os livros dela te dão assim como posso dizer assim, uma espécie de conforto, tá? Te dá assim uma força, te renova as forças, tá? Te ajuda a superar aquele momento, aquela perda, né? Te faz acreditar que existe um paraíso, um outro lugar, né? O além, não sei nem como dizer isso daí, como especificar, mas te dá aquele conforto, te ajuda, te renova as forças, tá? E te dá realmente aquele conforto de saber que, nossa, acho que tem um lugar, um outro mundo paralelo a esse, onde a gente vai reencontrar todas as pessoas que já se foram, tá? Então realmente é um livro que, independente se você crê ou não crê, independente disso, são livros que valem a pena ler. Zíbia Gasparito. Um livro feliz que eu gostei muito também, que é do Amir Klink. Achei lindo demais esse livro, que se chama 100 Dias entre Céu e Mar, né? Que ele foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico, né? Da costa da África, da costa dos esqueletos, que é super acidentado, muito perigoso. Acho que vários navios afundaram na costa dos esqueletos, e ele conseguiu atravessar num barco a remo, tá? Até chegar
Paraty, eu acho que foi, o primeiro lugar que ele chegou foi Paraty. Tá remando sozinho, tá? E ele conta essa experiência dele. E é um livro lindo, lindo de se ler, tá? Gostoso. Você se sente, você lendo a narração dele, ele contando, você se sente ali dentro daquele barco com ele, né? É realmente um livro lindo de se ler. 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink, que também é brasileiro. Um livro triste. Um livro triste pra mim, olha, acho que foi Eu e o Marley, aquele do cachorro, que depois o cachorro morre no final. E a besta aqui foi, ela tava fuçando lá na livraria e foi ler o final, né? E viu que o cachorro morria. Então, quando eu assisti o filme, gente, eu já sabia que o cachorro ia morrer. Quando vai chegando próximo pro final, que ele fica doente e tal, eu já comecei a chorar, tá? E a mesma coisa foi o livro, né? Porque Eu e Marley, a história é lindíssima, é divertida, né? Porém, o final é triste. O final é triste porque o Marley, né, o cachorro, ele morre no final. Então, isso pra mim é um filme super triste, super triste. Tanto que eu não quis assistir de novo o filme, porque eu sei que se eu assistir, eu vou chorar, né? E um outro livro que é triste no sentido que eu nunca consegui ler esse livro, eu tenho, mas eu não consigo ler ele, tá? Que é o último livro da Agatha Christie, que se chama Cai o Pano, né? Quando o Poirot, né, o Hercule Poirot, né, o detetive, ele morre, tá? E eu não consigo ler esse livro, porque é uma história, são personagens que eu gosto tanto, tá? Que eu não quero ler porque eu não quero que ele morra, tá? Eu quero que ele continue vivo, né? Que o personagem continue vivo. Então o livro pra mim é triste, eu não consigo ler, tá? Tenho o livro, mas não consigo ler. Então é o Cai o Pano, de Agatha Christie. Deixa eu ver se tem um outro. Sim, um outro livro muito divertido. Foi do mesmo autor desse Eu e o Marley, que se chama Cachorros Encrenqueiros Se Divertem Mais, tá? Então é muito divertido, né? Cachorros Encrenqueiros Se Divertem Mais. É um livro super divertido sobre os cachorros, a cachorrada pronta, né? Quem gosta de animal gosta de ler essas coisas, né? De ver as histórias, né? Que as pessoas contam as histórias que os cachorros aprontam, né? E é muito lindo esse livro, né? Então é o mesmo escritor do Eu e o Marley. Paulo Coelho dispensa, eu acho que dispensa apresentações, tá? Eu tenho que terminar de ler o 11 minutos, ou melhor, terminar de ouvir, né? Porque o meu também tá em audiobook. E ainda não terminei de ler, mas tô gostando muito da história, né? 11 minutos do Paulo Coelho. Li todos, tá? Todos. E eu acho que, como todo mundo, eu tenho muita vontade de fazer aquele caminho de Santiago, né? E para ver se a gente experimenta as mesmas sensações que ele descreve no livro dele, né? E Paulo Coelho, acho que é um dos escritores mais famosos do mundo, né? Mais premiados, mais famosos do mundo. Então, acho que Paulo Coelho não dispensa qualquer comentário, qualquer apresentação, dispensa qualquer coisa, né? Então, é daqueles autores que a gente, acho que todo mundo gosta. Às vezes não gosta de um ou de outro livro, mas no geral a gente gosta muito. Um outro livro que eu gostei muito, que eu li, também que eu baixo pelo o programa da Emule, né? Então eu consigo encontrar muito livro, audiobook, esse tipo de coisa. Então o que eu li, que eu achei bem engraçadinho, do Arnaldo Jabor, né? Arnaldo Jabor, ele é diretor, né? Que ele é diretor, escritor, né? E o livro se chama Amor é Prosa, Sexo é Poesia. Também realmente muito interessante o livro, partes muito divertidas, tá? Um livro gostoso de se ler, vale a pena, tá? Super recomendo também esse livro do Arnaldo Jabor. E eu acho que é só, meninas. Assim, eu fiz assim um apanhado geral, né? Porque teria muita coisa pra falar de livros, né? Dan Brown, eu gosto demais do Dan Brown. Eu li todos, com exceção desse último que saiu, eu li todos eles, aqueles que a gente viu no cinema, eu também
já tinha lido o livro, ou melhor, o audiobook, e realmente gostei demais, porque às vezes o livro ele tem muito mais coisas do que tem no filme, né? Então, lógico, eles têm que adaptar. Então, algumas coisas se perdem, né? Se perdem no caminho quando eles adaptam para o cinema. Mas eu gostei demais, viu? Demais dos livros do Dan Brown, o Cripto, A Verdade do Gelo. Aqui em italiano se chama La Verità del Ghiaccio. Eu não sei como se chamaria em português, seria A Verdade do Gelo, não sei, porque muitos livros eu li aqui em italiano, não sei o título em português, tá? Porque não quer dizer que o título em italiano seja igual ao português, né? Um outro que eu também tinha lido muito, que eu gostei do filme e gostei muito mais ainda do livro, foi do Robert Ludlum, que é aquele que escreveu Ultimatum Burn, The Bourne Supremacy, foi aquela trilogia, né? E o livro é melhor, o filme é ótimo, é fantástico, é de ação e tal, mas o livro é muito melhor, tá? Como eu falei pra vocês, tem diferença quando você lê o livro e depois quando você vê o filme, né? Muita coisa se perde na estrada. E como às vezes não dá tempo de eu ler, né? Muita coisa não dá pra ficar lendo, né? Não tenho às vezes tempo pra ler. Então o que eu faço? Através do Emily, eu vou procurando sempre audiobooks, né? Que são os livros falados, né? Então eu baixo e vou escutando no MP3. E porque assim, se você tá no trânsito, se você tá trabalhando, se você tá em casa, pensando, você tá querendo, não dá tempo de você ler o livro, ou você tem preguiça, né, de ler o livro, você pode escutar o livro, né? E eu tenho muitos livros eu tenho escutado assim, tá? O problema é que é difícil de encontrar alguns livros são difíceis de encontrar em português, apesar de que eu tenho vários, mas é mais difícil encontrar em português, difícil para baixar, tá? Eu não sei comprando, eu não sei depois nas livrarias como funciona, mas eu estou me referindo a baixar o livro, né, no Emily. Em português, em italiano também é um pouco difícil, tá? Mas você tem que ir procurando que você consegue achar. E o que eu mais acho é em espanhol, tá? Como eu não tenho dificuldade com língua espanhola, então eu tenho escutado muita coisa em espanhol. E tem um lado bom, porque se a gente vai treinando também a língua, né? Você vai escutando, você vai treinando o ouvido, né? Então tem várias vantagens também, né? E para quem tem preguiça de ler, né? Acho que não existe alguém que tenha preguiça de escutar, né? Mas é muito bom ler, é muito gostoso, eu recomendo a todo mundo, tá? Leia, porque realmente um livro vale mais do que um psicólogo, custa muito menos do que um psicólogo e em muitos casos funciona melhor do que um psicólogo, tá? Nada mais gostoso que você sentar no cantinho, pegar um livro. Tem muitos livros, como eu falei para vocês, que prendem a atenção, que você tá lá, você quer saber o que vai acontecer, que você não consegue largar o livro, né? Você não consegue largar o livro. E então vale a pena, tá? Vale a pena, aprendam a ler, aprendam a gostar de ler, tá? Porque isso realmente é muito bom e abre, como eu falei, abre a mente, ensina muita coisa, tá? Ensina a falar bem, ensina a escrever bem, tá? E então é isso aí. Kylie, espero ter podido dar algumas dicas para você de livros e para vocês também, vocês que gostam de livros, de repente vocês não conhecem alguns autores, autores. Tá aí algumas dicas para vocês. Depois eu escrevo os nomes aí em cima, tá? Porque falando às vezes a pessoa não entende e tal. Eu escrevo o nome dos autores em cima e incentivem quem tiver filhos, incentivem os filhos de vocês a lerem, que isso só vai fazer bem para a cabeça, bem para a alma, bem para a vida, tá? Livro é a coisa melhor do mundo. Um dos melhores presentes também, tá? Na vida é livros. Então é isso aí. Kylie, tá respondido, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais alguma coisa, você me escreve que eu te respondo com maior carinho, tá bom? Então é isso aí, meninas. Obrigada
tá? Obrigada por terem assistido. Um beijo grande para todos vocês. E hoje eu peguei aqui um cenário diferente, tá? Já como a gente estava falando de livros, tá? Aqui atrás não são livros, mas são meus vídeos, como se chama, meus CDs e meus vídeos, tá? Que são toda essa parede aqui atrás, tá? Minha, quer dizer, a maior parte é minha, tá? Acho que 80% é meu, o resto é do Adriano, tá? Então é isso aí. Um beijo grande para todas vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, meninas.